Sejam bem-vindos ao Cardiobrasas Podcast, um espaço onde as mulheres cardiologistas falam de ciência com uma linguagem acessível para que vocês entendam um pouco do nosso dia a dia. Esse episódio é patrocinado pelas drogarias Freire e também eu tenho aqui a honra de receber neste episódio duas médicas do qual eu admiro muito. Primeira, a doutora Teura Machado, ela é especialista em cardiologia com subespecialidade em cardio-oncologia. Olá, Teura, muito obrigada pela presença. E outra doutora também, a doutora Camila Morbeck, ela é cardiologista, especialista, subespecialidade de cardio-oncologia. Perdão, vou voltar, tá? Doutora Camila Morbeck, ela é cardiologista, subespecialidade em ecocardiografia, formação em medicina de estilo de vida, né, Camila? Sim. E obesidade também. Muito obrigada pela presença de vocês. E hoje esse episódio está imperdível porque a gente vai falar sobre uma coisa que muitas vezes passa batido. Muita gente acha que a insuficiência cardíaca vem só da pressão alta e de infarto, mas a gente vai ver que pode ser até depois de uma terapia contra uma doença como câncer e também que a obesidade pode também aumentar muito esse risco, né? E aí, meninas, eu vou deixar aqui para vocês falarem alguns conceitos, né? O que é insuficiência cardíaca? Quem que é o paciente de risco? O que sintoma que esse paciente pode sentir, né? De uma forma mais ali clara para o público. O que é a tal da insuficiência cardíaca? Quem quer começar aí? Pode. Tá. A insuficiência cardíaca, na verdade, uma forma bem prática para a gente entender, é a questão da função da bomba do coração, né? Ela vai perdendo ao pouco a sua contratilidade, a sua função de bombeamento e até um pouco da sua rigidez ao longo, né, da sua progressão da doença. Alguns fatores de risco estão interligados em relação a essa patologia, né? Temos algumas etiologias como hipertensiva, né? Tem a própria da doença de Chagas. Na parte da cardio-oncologia, alguns, né, medicamentos quimioterápicos, eles podem ocasionar uma disfunção, né, ventricular, que pode ou não se recuperar ao longo de um tratamento, né? E dentre outras etiologias também, né? Valvulopatias, né? Isquêmicas. Né? Então, engloba um todo, né, de várias, né, gamas de etiologias. E eu costumo até comentar assim com os pacientes, é como se fosse assim, o coração ele já não está conseguindo trabalhar na sua maneira natural, né? Tanto em questão de força quanto em relaxamento, para suprir as demandas do corpo todo. Então, é como se fosse um motor que está trabalhando na sua potência máxima o tempo inteiro, sobrecarregado, e que no fim pode ser que falhe. É uma ótima analogia e uma coisa que eu acho que vocês devem receber de muita pergunta quando um paciente tem esse diagnóstico, se tem tratamento, ele fica com medo, né? Ah, mas e aí, o que eu vou fazer? E se existe cura para insuficiência cardíaca? Isso é uma dúvida que eu recebo e eu acredito que vocês também. O que vocês direcionam? Como que vocês conseguem ser assertivas na resposta para o paciente? Porque eles precisam entender que não é uma doença fácil, né? Não, de forma alguma. Eu costumo falar assim, o que eu acho que assusta mais a população, quando eles olham a insuficiência cardíaca, né? E colocam até em Google, enfim, eles colocam lá, sobrevida média de 5 anos. E aí, realmente, aquilo assusta, choca, a pessoa realmente acha que vai morrer, que vai... Enfim, só que a gente fala que hoje em dia o quarteto fantástico, né, o tratamento farmacológico e também o não farmacológico junto, eles atuam na fisiopatologia da doença, em todas as questões dos hormônios, tudo que está meio desbalanceado, e eles vão aumentar em muito a sobrevida dos pacientes. Eu falo assim, a gente consegue compensar, não a ponto de falar assim, eu fui curado daquilo, não, porque é uma doença crônica, assim como hipertensão, assim como diabetes, eles acabam sendo doenças que a gente deve manter o tratamento de forma crônica, porém, tem controle. A gente consegue controlar muito bem e, principalmente, além de aumentar a sobrevida dessa pessoa, dá a qualidade de vida, que eu acho que, no fim, é o mais importante para ela. E vocês viram ali a gente falando do quarteto fantástico, é uma forma carinhosa que a gente apelidou os 4 remédios que ajudam muito na insuficiência cardíaca. Porque eles realmente são fantásticos na evolução da doença, né? E aí, Teura, eu queria falar para você, assim, que você deve receber pacientes que nem, na verdade, tinha aquela pulguinha atrás da orelha sobre sintoma, mas acabou, assim, protelando. O que você percebe, o que mais eles negligenciam de sintoma, assim, que pode falar assim, não, isso aqui pode ser uma IC, uma insuficiência cardíaca? Geralmente o cansaço, né? Geralmente, pessoal, eles entendem que o cansaço é uma coisa que vem com o envelhecimento, né? Tem aquela
visão. Tô mais cansado porque eu estou envelhecendo. Às vezes está inchando mais minhas pernas porque eu fiquei muito tempo em pé, né? E não vai vendo que isso vai se tornando uma coisa crônica. Vez ou outra, ok. Mas assim, todos os dias inchando as pernas e vendo aquilo como se fosse pelo... ficar em decúbito, né? Dorsal, sempre. Né? Sempre de pé ali, é o melhor. Ou então ficar muito tempo parado numa posição... não é normal, né? Então, não é do envelhecimento. Então, essas são as queixas principais. Uma falta de ar. Caminhei um pouquinho, fiquei não só com cansaço, mas que aquela falta de ar que eu não consigo nem puxar o fôlego. Sim. Mas estou mal adaptado a uma atividade física, estou sedentário. Então, assim, eu vejo que são alguns dos sintomas que acaba passando batido, que as pessoas acham que seja outra coisa, ao invés de pensar numa insuficiência cardíaca. Maravilha. Muito interessante essa introdução que vocês fizeram de uma forma bem prática, porque muita gente está lá ouvindo e pensa que inchaço porque, né, fiquei sentado, e nada a ver. Um cansaço desproporcional a um exercício. Sim. É normal eu cansar de só subir um lance de escada e não acontecia isso? Então, são sinais de alerta. Então, assim, esse panorama foi bem feito e agora eu quero passar para um outro bloco aqui, que eu sou entusiasta dele, que é da parte da IC e do estilo de vida, obesidade hoje, que é uma doença que a gente tem o cardiologista, não é mais do endócrino, não é mais do nutrólogo, não é mais do nutricionista, é uma doença que a gente, como clínico, como cardiologista, está olhando assim. E aí, Camila, eu sei que você tem essa formação de estilo, da medicina estilo de vida, me fala, qual que é a relação da obesidade com a IC? Realmente o fato do paciente ser obeso pesa no coração? O porquê que a gente é tão, assim, agora tem focado o nosso olhar, né? Por uma parte dessas medicações que ajudam, porque viu-se que elas podem, em algum grau ali, talvez melhorar o coração. Eu queria que você me falasse inicialmente sobre isso. Maravilha. E eu acho que isso é um tema muito interessante, realmente, e que chama a atenção da população, porque todo mundo tá assim, poxa, todo mundo focando tanto na questão da obesidade, e parece que o cardiologista focou mais ainda, né? Eu costumo falar muito para os pacientes que a gente tá realmente agora focando na raiz do problema. A gente sabe que a obesidade é uma doença metabólica, ela tem vários componentes poligênicos, hereditários, de estilo de vida, enfim, de muita coisa junto. Ela é muito complexa, então é uma doença complexa em si. E junto com ela traz muita sobrecarga, não só na questão do peso em si, que é aquilo que eu falei para vocês do motor do carro. Então ele tá como se tivesse ele trabalhando na sua máxima potência o tempo todo. Então, o coração, de fato, sim, ele fica sobrecarregado pela questão do peso acima do que era esperado para aquela altura, vamos colocar assim, do paciente. Mas não só isso, a gente sabe que a obesidade está relacionada a uma inflamação crônica de baixo grau. E isso tem se falado muito hoje, que as doenças cardiovasculares estão muito relacionadas a doenças inflamatórias. E essa inflamação crônica de baixo grau vai gerar disfunção nas artérias, vai poder auxiliar a ter hipertensão mais precoce, um diabetes que também agrega risco ao coração e também pode gerar essa insuficiência cardíaca, principalmente a que nós chamamos, no termo médico, de fração de ejeção preservada. Apesar da bomba estar boa, ela não relaxa de forma adequada e a obesidade é um dos principais fatores de risco para ela. Então, justamente tudo isso vai estar interligado e nós, como os cardiologistas, não podemos deixar de tratar o mal daquele lá, a raiz de todos esses problemas que a gente vê na prática do dia a dia. E você que trabalha com isso, você entende que a abordagem desse paciente, ela vai numa abordagem não puramente só a parte medicamentosa, que eu falo que isso é a parte mais fácil pra gente, vocês concordam? Com certeza. Hoje nós temos mais de, 100 opções de antihipertensivo, mais 30 de remédio polipemiante, mais não sei quantas de antidiabéticos, mas a mentalidade do paciente é aquela que a gente precisa pescar e colocar ali até um letramento em saúde, que eu gosto de falar muito sobre isso. Tem uma frase que eu gostaria que vocês duas comentassem. Tem paciente que chega para mim e fala, doutora, meus exames estão normais, eu só sou obesa, eu só não sei o quê. Tá tudo bem, eu posso ficar tranquila? Não me sinto nada, por que... Assim, aí você pergunta assim, você não sente nada mesmo? Você consegue fazer tudo com uma qualidade? O que vocês acham dessa frase de porque aparentemente meus exames estão bons e aí o paciente ele não relata qual o exame, né? Às vezes ele fez um hemograma e ele fala que está normal. O que vocês falam disso? É tranquilizador só ter uma obesidade? Eu falo que é muito da ponta do iceberg. A gente está tendo uma visão muito limitada. Se
se a gente está olhando a obesidade apenas como uma parte de peso ou estética. A gente tem que lembrar de tudo isso que a gente comentou anteriormente, na questão da inflamação que ela está gerando cronicamente. Eu acho que hoje as pessoas já têm muita clareza em relação a isso, tanto em relação ao câncer em si, propriamente dito. A gente sabe que hoje alimentos ultraprocessados, comportamento sedentário, o tabagismo, tudo isso relacionado ao estilo de vida está intrinsecamente ligado a vários tipos de cânceres e de doenças, inclusive a obesidade é fator de risco para muitos dos cânceres que a gente sabe hoje em dia, hormônios ligados, né, também. Então, eu falo assim, que olhar somente para meus exames estão normais, a gente tem uma visão muito simplista. A gente está olhando realmente a pontinha do iceberg e está deixando de olhar muita coisa por baixo. Eu ser muito reducionista com uma doença tão complexa. Perfeitamente. E, Teora, você, assim, mexe com essa questão da cardio-oncologia há um tempo. Você teve experiências e foi chefe de serviço em Porto Alegre, se eu não me engano? Em Porto Alegre. E também rodou ali com uma das principais nomes da Sim. cardio-oncologia, né? Ninguém precisa, todo mundo já sabe quem é. E me fala, assim, o que você vê nessa questão de quando você tinha que atuar nesses casos? O que era mais difícil? O que você começava primeiro? Assim, a gente sabe que quando é a cardio-oncologia, a gente tem que focar no tratamento oncológico, Sim. mas tem a parte cardíaca, assim, que o paciente provavelmente estava muito desleixado. O que você tenta fazer ali? Assim, até a questão do que é a cardio-oncologia, né? Que é a grande pergunta que todo mundo fala, mas você é cardio-onco? Você só vê câncer no coração? O câncer no coração vai ser o menor dos problemas, porque ele é uma coisa de exceção, né? Ele não é tão... ele é raro, na verdade, né? Então, eu sempre falo de uma forma bem simples. Cardio-oncologia é o cardiologista do paciente que tem câncer, né? Então, esse paciente, eu não vou ver apenas ele na questão quando ele estiver recebendo uma quimioterapia. Eu vou fazer ele ter melhora dos seus fatores de risco cardiovascular, que nem a Camila falou. Tem toda uma inflamação envolvida. O paciente oncológico, ele é protrombótico, ele é pró-inflamado. Alguns ainda têm o contexto da obesidade, que aumenta ainda mais essa pró-inflamação, né? Então, assim, o foco principal nesses pacientes não é só apenas ver a questão de disfunção de ventrículo esquerdo, né? Por uma insuficiência cardíaca, por um certo medicamento, né? Que pode ocasionar. Não, eu vejo desde o pré-tratamento, eu vejo quais são os fatores de risco que esse paciente tem, né? E vou traçar todo um plano terapêutico para ele, né? E realmente essa palavra plano terapêutico na cardio-onco, ela é primordial. Eu não vou fazer apenas uma consulta de uma avaliação pré-operatório ou pré-tratamento. Eu vejo o paciente desde o pré-operatório, vamos supor. Eu sei qual que é a neoplasia que ele vai ter. E eu já penso no futuro, tá? Essa neoplasia pode ser tal, tal e tal tratamento. Eu tenho que evitar as coisas que podem acontecer com esses 3 tipos de tratamento que ele vai fazer. E vou alinhando aonde for o caminho que esse paciente vai chegar. Então, tem que ser toda uma ampla, né, cobertura para poder fazer ele ter o melhor do tratamento e sem interrupção. E qualidade de vida também, né? Ainda falando em medicina e estilo de vida, que eu acho que é um dos pilares de todo clínico que, né, mexe com doença crônica, é justamente evitar que o paciente chegue ali num quadro, mas isso vem de genética, multifatorial, mas a gente intervir nisso quanto antes é melhor. O que você vê sobre a questão de realmente influenciar nessa questão do paciente com insuficiência cardíaca, seja ela de preservada ou reduzida, a questão de sono, estresse, a própria obesidade, o paciente tem que virar um atleta, eles ficam com isso assim de, mas eu tenho que fazer exercício e agora eu tenho que performar. E não é isso que a gente quer, né? Como que você vê esses pilares do estilo de vida? Como que você consegue trabalhar isso no paciente? Eu converso muito com o paciente de forma clara, no sentido de que aquilo seria como se fosse a roda da vida dele. É como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça que a gente está completando na hora do tratamento, né? Então, assim, a gente entende hoje que tudo isso em relação ao estilo de vida, tanto o sono, quanto o estresse, quanto a atividade física, quanto a sua alimentação, vai influenciar diretamente nessas comorbidades. Então, tanto na pressão, no colesterol, no diabetes, na obesidade, no câncer, enfim. Então, eu falo muito assim para os pacientes, olha, o que você procura? Porque muita gente fica contente em só dar remédio, só que você volta no outro ano, o paciente geralmente está igual ou pior.
Aí você agrega outro remédio. Então, aquela questão da polifarmácia, polimedicamento, tem pacientes que não toleram, não querem. Então, esse questionamento é interessante e a gente já fala, vamos abordar a parte do estilo de vida, porque ele vai estar influenciando diretamente em tudo isso. Então, o sono, o estresse, a atividade física, tudo isso vai estar influenciando diretamente na produção de hormônios, na produção de catecolaminas, em relação à pressão arterial, em relação ao colesterol, em relação ao diabetes. Então, cada pecinha desse quebra-cabeça que a gente consegue abordar já vai fazer uma diferença. E uma coisa muito interessante é falar assim, você não precisa fazer tudo de uma vez, não é querer melhorar todos os seus pontos deficientes, vamos colocar assim. A gente tem que escolher aquilo que o paciente está pronto para fazer no momento e o que é mais urgente para ele. Então, a gente olha de maneira crítica, né, entendendo o que é daqueles hábitos dele que vão influenciar diretamente na doença que ele veio queixar, no problema que ele veio relatar pra gente. E a gente olha o que pra você tá legal fazer, o que pra você é factível. Então, eu gosto muito dessa conversa com o paciente para ele não ser só o mero espectador do seu tratamento, ele ser o protagonista. Então, para mim, o paciente tem que tomar essa posição de protagonista no seu tratamento. Isso é incrível, essa abordagem, eu acho excelente e acho que deve engajar muito mais os pacientes, né? Tanto é que quando a gente passa com profissionais com essa visão, o que eu percebo de alguns pacientes, que eles até relatam que nunca havia tido uma abordagem desse jeito, não sei se você tem essa experiência, né? Sempre. E isso faz com que ele acredite que há um caminho de verdade para uma vida melhor, né? E aí a gente tem visto também uma medicalização da vida, né? Eu quero, sei lá, eu quero emagrecer, eu tenho um remédio para emagrecer. Sim. Agora estão em estudo um remédio para prevenir a sarcopenia do emagrecimento ali. Aí eles estão em busca disso. Não é nem exercício, é um remédio que ajuda. Eu achei isso assim, incrível, né? Como a indústria tem a tecnologia, se estuda mesmo. Mas, você tocou num ponto interessante. Às vezes a gente está ali só apagando incêndio, porque se você não atuar ali no que está causando o fogo ali, alimentando aquilo, você pode ter o remédio que for, a coisa não anda. O que e eu tenho visto, eu não sei se vocês também têm visto, pacientes que às vezes têm uma perda de peso expressiva, mas são pacientes doentes, tão magros, doentes. Magros com índices assim de colesterol, pacientes assim que não toleram exercício nenhum. Olhando o visual ali tá magro, mas e aí o interno, né? Então, daí eu acho que como a questão, só finalizando essa parte do medicina de vida, que eu gosto muito, como eu disse, da Camila, o que você, quando o paciente vem no seu consultório para falar exatamente assim que quer usar as canetas emagrecedoras? Eu sei que isso faz parte do portfólio do meu tratamento, do seu, de muita gente hoje, mas eu tenho certeza que existe mais uma abordagem que você faz. Eu queria que você falasse o que você mais assim fica em cima do paciente para que ele também faça. Nesses casos, principalmente na parte do emagrecimento com os análogos, as canetas, enfim, qualquer uma das medicações que a gente tem hoje disponível, que são muito boas, né? Diga-se de passagem, principalmente a gente focar na questão da massa muscular, para a gente não ter uma perda muito expressiva. A gente sabe que emagrecer não é só perder peso, né? A gente tem que focar também na composição corporal. O que aquilo vai gerar pra gente, porque a gente sabe que se você perde músculo, quando você descontinuou um remédio, o efeito que a gente fala, rebote, sanfona, né? Que é a ciclagem de peso, o nome técnico para isso, é pior. Então, eu conscientizo o paciente, eu falo assim, olha, a obesidade é uma doença crônica, perder peso é a parte fácil, o difícil vai ser o manter o seu peso depois disso. É como se você estivesse andando numa escada rolante ao contrário. Se você não fizer nada, vai voltar a estaca zero, infelizmente. Isso é por mecanismos hipotalâmicos, em mecanismos do nosso corpo, que vai fazer a gente voltar ao peso máximo da vida. Neurohormonais, né? Exatamente. Então, eu tenho uma conversa muito franca. Eu falo assim, se a gente não trabalhar nesse momento o que vai sustentar, de fato, a sua perda de peso, a gente vai estar fazendo um tratamento em vão. Então, realmente, é falar assim, o que a gente vai estilingar para baixo essa sua perda de peso? Vamos fazer atividade física, o que a gente consegue fazer de musculação? É um exercício em casa que para você é bom? Vamos para lá. Aí eu falo com o paciente,
Ó, para você ficar fácil fazer esse tipo de alimentação? Sim, doutora. Então a gente começa por aqui. Vamos pensar no exercício mais para frente? Como é um tratamento de longo prazo, aí a gente começa a deixar o paciente sentir-se autoeficaz. Ele fala assim: "Poxa, eu consegui". Geralmente na próxima consulta o paciente já vem para mim e fala assim: "Doutora, eu agora quero começar a me exercitar". Eu falo: "Vamos junto". O que você prefere? Então eu falo, é como se fosse um ciclo. Quando a gente tá com tudo travado, parece que as coisas não descontinuam, não vão para frente. Se eu acho aquele pontinho para soltar, onde tá mais travado, aí vira um ciclo virtuoso. Verdade. O paciente já, ele mesmo já vai entendendo as coisas e ele cada vez vai querer mais. Então, eu acho que o mais interessante que me brilha aos olhos também em relação à medicina do estilo de vida é a gente entender o comportamento humano, aonde a gente pode atuar e principalmente encorajar o paciente a entender que você não precisa ser um atleta, você não precisa ser um maratonista para fazer uma diferença na sua vida, para fazer uma diferença nas doenças cardiovasculares. Só de você sair do sedentarismo, você já vai estar ganhando um absurdo de qualidade de vida, de mortalidade, de vigor. Então, eu acho que esse ponto é tão interessante a gente conversar e é dessa forma que eu tenho abordado assim nas consultas. Maravilha, um ótimo aprendizado para a gente também inserir na nossa prática clínica. Acho que foi brilhante aí a sua explanação. Falando um pouco da área da cardio-oncologia, hoje a gente vive assim numa época até bonita da cardio-oncologia. A gente estava vendo um estudo até em pacientes já em estágio terminal, com uma sobrevida ali baixa, mas que hoje, se a gente for analisar esse estudo que foram feito há 30 anos atrás, naquela mesma doença eu não tenho muitos pacientes daquele jeito. Então, era até difícil mensurar a intervenção. Os pacientes estão vivendo mais, estão se curando ali, né? E aí, quem cuida desse coração, como você bem disse, é o cardio-oncologista, né? Sim. Mas eu quero ir além. O que fica aí de depois aí para você avaliar esse paciente? O que você consegue ajudar nesse contexto? Aí eu vou trazer um gancho para nós, mulheres. Tá. Eu tive uma familiar, no caso a minha mãe, que teve câncer de mama. E aí, como que seria uma abordagem de uma mulher com câncer de mama num cardio-oncologista, para deixar mais mensurável para a pessoa que está ouvindo esse podcast? Você diz desde o início ou só desde o início? Desde o início. Fazer uma jornada ali. Nossa jornada. Então, assim, quando o paciente chega para mim, geralmente é a mama mesmo, né? Que é o que mais vai ter ali a questão da antraciclina, o anti-HER2. Primeira coisa, inicialmente vai chegar numa avaliação pré-operatória, né? Uma biópsia ali de nódulo, ou que seja uma mastectomia, uma gama de procedimentos que vai chegar para poder fazer a avaliação. Nessa avaliação, sempre tem que levar em consideração que isso é primordial em cardio-oncologia, cirurgia time sensitive. É uma coisa assim que tem Como que é o ser termo? vista. Só para traduzir. O tempo sensível da cirurgia? Isso, time sensitive. É uma cirurgia tempo sensível, né? O que significa isso? É uma cirurgia que eu não posso ficar perdendo tempo em avaliar outras coisas relacionadas, vamos supor, a um pré-operatório cardiológico, porque câncer não é, a gente não pode perder tempo, não espera, né? Sim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer toda uma avaliação com que eu consigo e seja rápido. Paciente tem sintoma de dor no peito, tudo bem, faço um eco, posso até fazer uma angiotomografia de coronária para saber a anatomia desse paciente e vou com o que eu tenho para uma operação. Coloco todos os riscos, orientações, às vezes até eu sigo conjunto, né, com muitas equipes. No SUS, geralmente, eu segui em conjunto num pós-operatório. Aqui em Cuiabá ainda eu não tenho esse hábito, né? Mas faço todo esse alinhamento para não perder tempo nesse pré-operatório. Feito o pré-operatório, vai vir, então, a biópsia com a sua imunistoquímica. Todos aqueles termos, é importante para mim também saber por quê. Eu vou saber alinhar quais são os tipos de tratamento, né? Com todas aquelas siglas que a gente fica, né, todo perdido. Mas eu vou saber se ela vai usar um antracíclico, que perde a função de coração, se ela vai usar um anti-HER2, que é trastuzumab, ou duplo bloqueio, que são os dois, que também perde função de coração, ou se ela vai usar somente uma hormonioterapia. Então, assim, e cada um deles altera uma parte cardiológica. Hormonioterapia vai alterar todos os fatores de risco metabólicos nossos. Pode gerar uma hipertensão, pode gerar uma dislipidemia no paciente. Então, assim, por mais que é uma coisa simples, mas é uma coisa que o cardiologista tem que seguir.
né? Então, essa paciente, vamos supor, se ela usou antracíclico, o ideal é que ela faça esse plano de segmento, porque tem que fazer um eco do coração lá do pré-operatório que eu fiz, depois ela vai fazer outros, né, ecocardiogramas para a gente poder ver a função cardíaca. Geralmente, se ela é uma paciente, vamos supor, paciente que não tem nada de alteração cardíaca, né? Vamos ver essa paciente. Ela faz um eco basal depois de 6 meses, depois de 1 ano. Então, a gente vê que são segmentos um pouco mais espaçados. E nisso eu vou vendo se ela vai ter algum sintoma que me mostre que ela está com algum indício de insuficiência cardíaca. Começou a ter algum indício, a gente é mais precoce de iniciar medicação cardioprotetora. Eu não espero a função do coração cair para iniciar tratamento. Eu já inicio de antemão e faço, então, esses ecos de controle um pouquinho mais precoce, tá? Então, o paciente passou por todo o tratamento, não teve nada, né, de alteração cardiológica, finalizou o tratamento oncológico, deu tudo certo, fez hormonioterapia ali, completou de 5, às vezes tem um assistente para 10 anos, não vai mais precisar ir no cardio? Não. Às vezes o antracíclico lá de trás pode dar uma cardiotoxicidade tardia, que a gente chama. Isso a gente viu muito em estudos de paciente que tinha linfoma, crianças. Então, depois de 20 anos, as crianças ficaram com uma insuficiência cardíaca, né? Então, por isso que é importante a gente sempre manter esse segmento. A insuficiência cardíaca tardia na parte de disfunção cardíaca por antracíclico, ela pode acontecer até 5 anos, de 5 a 10 anos pode acontecer. Muito raro, 10, mas em 5 anos pode ainda ter um pouquinho de incidência. Então, por isso que o segmento dessa paciente não precisa ser de 6 em 6 meses, pode ser 1 ano, depois passa para 2. Isso a gente vai vendo de acordo, porque que nem sempre eu falo, o paciente oncológico, ele não é uma receita de bolo, é um tratamento personalizado, né? É um paciente que tem suas peculiaridades e eu vou vendo paciente por paciente. Não tem uma diretriz que vai guiar um protocolo para eu fazer para todo mundo. É bem É individualizado. bem individualizado. E uma coisa que eu acho que é primordial, que eu falo assim, o paciente oncológico, ele vai passar por aquele momento e a gente realmente foca no que você falou do tempo sensível, de dar preferência para ele fazer a primeira linha de tratamento e para evitar que ele tenha qualquer dano ali, a gente embasar esse tratamento que é o, né, que é o tratamento de primeira linha, que vai dar a cura, a recidiva da doença, enfim, a cura da doença. E o coração permanece. Então, esse paciente, às vezes, vai envelhecer e aí aqueles riscos que ele teve metabólico pode, por exemplo, ensejar uma doença coronariana. Sim. Olha, ele passou por um processo tão, né, de uma carga emocional grande e também física de um câncer, mas ele teve doença coronariana, não ligou. Então, Teor, eu acho que essa sua a especialidade é fantástica. Eu acho que todo paciente deveria realmente começar, e nós, os colegas também, sabendo que tem essa especialidade, tem gente que trabalha com isso, né, que tem esse olhar, encaminhar mais, assim. E hoje, quais as barreiras que você encontra com o paciente e com o colega médico? Médico em geral, tá? Tá. Não posso falar só oncologista, porque senão eles vão bater na gente. Não. Médico em geral. Não, falar por experiência lá de Porto Alegre. Que aqui em Cuiabá eu tô 1 ano só, então é pouquinho tempo para poder avaliar. Que a gente percebe? Cardio-onco é uma área muito recente. Por mais que é em 2011, né, que parece que é tão antigo, mas na medicina é recente. Então, nem todo paciente sabe o que significa cardio-oncologia. Eles acham que realmente eu só trato câncer no coração. Que é raríssimo Que até. Exatamente. Se for ver, eu tratei um só e assim, não foi eu quem fiz a quimioterapia, eu só direcionei para o onco, né? Então, assim, tem essa mentalidade do paciente, ele ainda não tem o conhecimento do que seja o cardio-oncologista. E, às vezes, ele fica um pouquinho receoso. Será que eu preciso mesmo ficar indo toda vez lá só para ver um eco que está normal? Às vezes, esse é o raciocínio deles. E quando acontece de perder a função, aí bate aquele desespero. E eu já vi paciente falando, doutora, eu devia ter escutado o que a senhora me falou. Então, assim, tem essa mentalidade do lado do paciente. Por desconhecimento, uma área nova, né? Agora, da parte médica. Ainda não é uma área que seja de desconhecimento total. Tem alguns colegas que não saibam realmente, mas a grande maioria entende, né, o que é cardio-oncologia.
Só que ainda tem aquela visão. Ela vai roubar meu paciente. De verdade. Então, assim, gente, eu não roubo paciente de ninguém. Nem nós. Nem nós. A Ai, gente, cada um. e assim, que nem eu falo, eu sou a pessoa que vai estar ali de mão dada com o oncologista, o hemato, para evitar que o tratamento dele seja interrompido. É. Eu jamais quero que o tratamento seja interrompido. Então, quem vai lutar mais do que nunca para não interromper um tratamento sou eu, né, por parte cardíaca. Então, assim, às vezes o onco não encaminha porque vai achar que eu não vou devolver, que eu vou cancelar a quimioterapia dele. Até próprios colegas cardios falam, não, ela vai roubar meu paciente. Eu falo, gente, pode ser segmento conjunto, o paciente só vem aqui pro coração, pelo câncer. O resto, parte coronária, hipertensão, se ele quiser, ele segue contigo. Eu vou falar para ele para seguir contigo. Então, assim, tem ainda essa mentalidade que é um pouquinho difícil, mas como toda área nova... Você está sendo pioneira em enfrentar isso. Então, Por assim, isso, até a professora tinha me falado isso. Não desista. Se é seu sonho, não desista. Exato. Porque ela fez um serviço. Ela foi uma das fundadoras da Cardio-Onco, né? Junto com a Cardinale, o pessoal no exterior, elas que fundaram. A ICESP foi desde 2011 que fundou. E ela falou, eu passei por isso. Sim. Então, assim, eu tenho, desde 2011 até 2020, que quando eu fiz o fellow com ela, então, assim, foram quase 10 anos. Ela falou assim, não vai achar que você vai chegar em Porto Alegre, vai estar essa maravilha aqui. Então, assim, fica tranquila, porque é o isso caminho, mesmo, né? É o caminho. Todo mundo que é pioneiro em alguma coisa, né, Camila? Exato. Medicina estilo de Romper vida. barreiras. E também tem uma mentalidade... virou integrativa. Né? Só o que eu escuto. A doutora Vai prescrever Natália, a soro doutora agora, Camila. A gente dá risada. Aham. Teura, né? Se eu não vou encaminhar para ela, vai pegar lá meu Vai pegar meu paciente. paciente. Mas que bom ouvir você falando isso e saber que você tem uma total consciência das barreiras e tá aí. Porque a gente precisa demais de você ser... eu, particularmente, sempre, né, busco um gancho ali com você. Ainda mais quando você veio para Cuiabá, fiquei super feliz, né? Que mais uma colega com uma especialidade que a gente não tinha até então, com essa bagagem que você tem, obviamente. Mas aí agora eu quero conversar com vocês duas, né? Porque agora vamos juntar medicina, estilo de vida e no paciente oncológico, né? Também, né? Até como prevenção. Teve um estudo da parte do cólon, lembra? Esse estudo que saiu, acho que ano passado, que foi um estudo assim que gerou assim foi caloroso em relação ao exercício físico e o paciente. Gente, esse estudo foi lindo, Um monte de gente demonstrando que o exercício físico teve uma melhora na resposta do paciente com câncer de cólon, não foi? Sim. Eu quero que vocês falem um pouquinho, principalmente assim, em relação à alimentação, exercício físico, condicionamento, o que não deve fazer, o que fazer. Então, falando de alimentação, assim, o que você orienta bastante para os seus pacientes? Você, Camila, se tiver algum paciente também que tem esse contexto, até mesmo para prevenção, né? Porque a gente sabe que os ultraprocessados é uma bomba, né? Sim. Exatamente. Então, até na parte de consultório, desde quando da formação a gente era ensinado que tem essa mudança do estilo de vida, hábitos saudáveis e atividade física tinha que estar sempre na nossa orientação de paciente ambulatorial, né? Porque desde 2019, quando teve o congresso, o JCOS, que é o nosso congresso internacional de cardio-oncologia, tinha acontecido em São Paulo e até tinha bastante estudos, né? Que no congresso mostrou aqueles projetos de estudos que estavam em andamento e vários, Nath, assim, em questão de exercício físico. E desde aquela época, o pessoal já falava, o exercício físico, ele melhora prognóstico oncológico. Ele ajuda o paciente a conseguir fazer o tratamento, né, do câncer, seja com quimioterapia, rádio, imuno, com qual for a linha. Ele tem uma maior aderência a esse tratamento, né? Consegue passar bem, né? Porque ele melhora a aptidão física, melhora o cansaço, aquela astenia, que é um pouquinho difícil de diferenciar o cansaço de uma astenia, né? A astenia do oncológico é aquela fraqueza global, né? Então, a atividade física melhora isso. O condicionamento físico gradual, que nem a gente fala, aos pouquinhos, não é para ele fazer uma coisa
maratona, nem nada. Até as endorfinas, né, para a saúde mental do paciente que está passando por um processo. Ansiedade. Então, assim, o exercício físico, ele tanto para prognóstico quanto para melhora mesmo de toda a parte metabólica do paciente, né? Sim. Musculatura, né? Melhora também, né? Então, isso sempre a gente orienta. Os hábitos saudáveis, atividades físicas, sempre eu falo para o paciente, nem que seja 30 minutinhos de caminhada, começa 10 minutinhos, 2 vezes na semana, e vai indo gradualmente, né? Tem que ser conforme ele tolera. Sim. Né? É um paciente diferente. Com certeza, muito individual, né? Então, em fase de quimioterapia, tem um ADIR que fica um pouco mais complicado. Exato. Então, realmente é o momento que o paciente já está se sentindo apto, mas ele não pode deixar de se exercitar. Em relação à alimentação, eu costumo falar muito que o mais natural, melhor. Quanto menos você desembalar, melhor. Então, para o câncer, isso já é muito dito, falado, né? Então, a gente precisa priorizar os alimentos naturais, né? Frutas, legumes, verduras, é o básico bem feito. Sim. E evitar os processados. Então, não existe existe um alimento que eu vou comer para tratar ou curar o câncer. Não. Então, é o que a gente fala que é a base alimentar, né? Saudável, né? Equilibrada, já vai ajudar muito no tratamento também. Isso é bem verdade. Tanto é que, assim, a OMS, os órgãos de FDA, tem, assim, feito uma luta contra essa indústria do ultraprocessado. A ponto de hoje, no Brasil, a gente já ter aqueles alto teor. E, se eu não me engano, tem algo surgindo aí de colocar até em algumas snacks aí, que a gente sabe que são bem palatáveis, impróprio para consumo humano, alguma coisa, uma palavra bem forte, assim. E vocês sabem que vai haver lobby da indústria, enfim. Mas eu acho que o Brasil, se você for olhar a parte do prato do brasileiro e você for comparar com o prato do americano, eu acho ainda que o Brasil está... Lógico que eu não estou falando de acesso, da população nossa, que às vezes tem uma questão que muitas vezes, né, no mapa da fome aparece ali, mas eu falo de hoje a gente come arroz, feijão. O prato brasileiro não é ruim. Entendeu? Talvez essa industrialização, essas coisas aqui tem trazido ali momentos que em alguns lares ali, às vezes esses momentos são quase a totalidade de ultraprocessados. E graças a Deus existe uma vertente que está tentando, né, não deixar que isso aconteça o que aconteceu lá, que hoje eles vivem uma epidemia de obesidade, sim. Né? Então, eu acho que da parte disso, assim, a gente tem lutado, e acho que tem que lutar mesmo, né? É difícil, você imagina uma criança que, né, desde criancinha ali, se expôs a alimentos altamente palatáveis, faz digestão, que joga aquela explosão de dopamina no cérebro, aí você vai dar um brócolis pra ela. É complicado. Tem que fazer até uma intoxicação. Eu vi um trabalho de uma galera da nutrição em relação a essas crianças que não têm um paladar, assim, né? Gente, é bizarro. Eles começam com o que a criança gosta, depois vai inserindo de uma outra roupagem, por exemplo, uma ervilha. Eles fazem um bolinho para eles já, entendeu? Então, é bem interessante. E aí a gente, assim, não tô finalizando, mas eu acho que esse bate-bola aqui é bem interessante pra gente fazer, porque eu vou perguntar e vocês vão falar se é mito ou verdade e pontualmente falar o porquê do mito, né? Tipo, não precisa fazer uma explanação fisiopatológica, mas enfim. Começando com você aí, Camila. Obesidade é apenas falta de força de vontade? Esse é um dos maiores mitos que eu escuto todos os dias. E é o que a gente luta diariamente contra isso. Como nós já falamos, a obesidade está longe de ser falta de força de vontade. Então, ela é um componente, então, genético, de alimentação, estilo de vida, doenças. Tudo em conjunto vão corroborar para realmente a pessoa ser obesa. Então, desde as coisas que ela foi exposta lá na infância até o estilo de vida na fase adulta. Então, não é falta de força de vontade. Então, é uma doença realmente crônica que precisa ser tratada. Teuna, quem faz quimioterapia deve evitar exercício físico? Mito ou verdade? Mito. Jamais, gente. A gente falou aí, né? O que eu mais cobro é o paciente iniciar qualquer tipo de atividade. Se já faz, mantenha. E se não faz, eu sempre explico. Nem que seja uma caminhadinha de 10 minutinhos, 2 vezes na semana, e vai progredindo para 3. Depois que faz 3 vezes na semana, 20 minutinhos, 3 vezes na semana. Tudo conforme a tolerância, jamais passando, né, do limite do paciente.
Insuficiência cardíaca é sentença de morte, mito ou verdade? Mito também. A gente já sabe que hoje existe tratamento padrão para isso, com melhora da qualidade de vida, melhora da sobrevida, o paciente vai ficar muito mais tranquilo. Então, assim, a gente tem como tratar, melhorar a qualidade de vida e prolongar a sobrevida. Maravilha. Cansaço sempre é normal da idade, mito ou verdade? Mito. Eu tô cansada, será que tá? Né? Mito. É que nem eu falei anteriormente. O cansaço, às vezes, pessoas acham que é da idade, mas pode ser outras questões. Hipovitaminose pode acontecer, né? Um cansaço. Insuficiência cardíaca, um sinalzinho inicial da insuficiência cardíaca pode ser um cansaço que o paciente está tendo. Então, assim, não vê como se fosse, minha idade está chegando, a ficando cansada. Normalizar, né? Normalizar, não. Procurar a causa. Ótimo. E a última pergunta, emagrecer melhora o funcionamento do nosso coração, mito ou verdade? Verdade! Esse é o foco do nosso tratamento. A gente vai tratar justamente a raiz do problema, justamente para a gente melhorar toda a performance cardíaca. Gente, e aí encaminhando para os finalmente, mas eu vou deixar, porque assim, eu não posso perder essa oportunidade de que cada uma de vocês deixe uma mensagem para os pacientes das quais vocês acompanham. Teorão, para o paciente que ali está, né, nesse processo de câncer, processo oncológico, o que você gostaria de mandar de mensagem para ele e que ele tirasse desse episódio ali, dessa mensagem, se você quiser olhar para... Né? Para os pacientes oncológicos, então, que estejam, né, vendo o nosso podcast, então, o que é mais importante? Saber que o acompanhamento com a cardio-onco, ele faz dentro do segmento, junto com o hemato-oncologista ou junto com o oncologista. É um plano terapêutico que tem que ser direcionado, né? Então, não só fique naquele acompanhamento pré-operatório, mas faça todo um segmento completinho do pré-tratamento, durante o tratamento e o pós-tratamento. Porque sempre a gente vai avaliar o paciente individualmente, fazendo cada, né, plano terapêutico dele personalizado de acordo com o que é o paciente, seu histórico. Então, cada paciente é peculiar. Eu não posso ter uma receita de bolo para tratar os pacientes. Então, sempre lembrar nessa mensagem que acompanhe com cardio-onco, se possível, né? E que daí você vai ter um tratamento ideal para seu tratamento do câncer, né? Seja com quimioterapia, rádio, imuno, porque a gente sempre vai objetivar não ter interrupções do tratamento, manter sua qualidade de vida e sempre garantindo seu prognóstico oncológico bom. Maravilha. E Camila, na roda da vida do paciente, o que você gostaria de deixar de mensagem em relação a hábitos de vida? Falar, se você fosse hoje, eu te dar um conselho sobre a melhor estilo de vida, eu começaria por isso. Eu falo que o melhor hábito é aquele que você consegue repetir amanhã. Então, realmente, a gente acredita, acho que muitas pessoas têm a crença, né? Uma crença de que a nossa saúde cardiovascular, saúde como um global, ela é construída de intensidade, mas de fato não. Ela é construída pela constância. Então, pequenos hábitos diários vão ser o que realmente vão fazer diferença a longo prazo. Eu costumo falar para os pacientes que não é uma corrida de 100 metros. A gente está numa maratona, na nossa vida toda. Eu não quero algo para 3 meses, 6 meses ou um ano. Eu quero algo que seja sustentável e gostoso. Eu falo assim, você tem que estar bem fazendo o que você está fazendo, você tem que estar feliz escolhendo com as suas escolhas. Então, as nossas escolhas hoje, nós vamos colher os nossos frutos lá na nossa velhice. Eu falo que é muito do banco de saúde. A gente hoje vai investir no nosso banco de saúde para quando a gente for precisar dele lá na frente, a gente está com o nosso depósito em dia. Então, o melhor hábito é aquele que você consegue manter. Então, seja uma caminhada de 10 minutos, seja sair do sedentarismo, seja colocar um pratinho de fruta no seu café da manhã, seja você optar por, ao invés de comer um salgado, você comer um sanduíche natural, você procurar ter boas escolhas diariamente que vão impactar de forma expressiva, tanto na questão da sua saúde global, quanto saúde cardiovascular. Que maravilha, hein? Não, eu sou paciente, hoje eu coloquei no meu Instagram que eu sou a paciente número 1.
E assim como sendo uma paciente número 1, eu colho os benefícios, mas também sofro algumas consequências de falhas. E eu tive uma recaída nessas férias aí, que eu parei todos os exercícios, me alimentei mal. E realmente eu falei, como é difícil reiniciar, né? E aí até trouxe isso como aprendizado, porque até a recaída, até o fato de você falhar, a gente pode trazer disso uma lição, né? Porque aquela coisa de intensidade que você falou, não é uma coisa que a gente, né, amanhã, então eu vou compensar e amanhã eu vou correr uma maratona. Não. Agora eu estou voltando devagar, mas com constância, né? E voltando novamente, fazendo novamente acontecer aquilo que eu estava fazendo anteriormente. Regular com a corrida, melhorando minha alimentação. E é como a Camila bem falou, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então eu tenho que me preparar ali a longo prazo. Aí eu queria que vocês deixassem aí o @ de vocês, ou onde encontra vocês, da parte profissional, para a gente, né, deixar aí de recado para os colegas aí, ou até principalmente para os pacientes, né? Às vezes se identificaram por esse fato de ser oncológico, por querer essa abordagem. Camila, onde que encontra você no Instagram? @ doutora Camila Morbeck, com K e 2 L's. Ah, e você, Morbeck. Teura? E o meu é o @doutorateuran.machado. Maravilha. Pessoal, estamos aqui chegando ao final desse podcast, Cardiobrasas Podcast. Eu sinceramente acho que foi um episódio sensacional. Espero que vocês tenham tirado o melhor aqui de cada profissional. E o meu agradecimento especial à Drogarias Freire, que patrocinou este evento, este podcast, com essas duas colegas aqui. E fiquem ligados, sigam a Cardiobrasas, sigam a Drogaria Freire, siga a doutora Teura, a doutora Camila Morbeck. E aí vocês vão ter muito mais informação, tá? Foi muito bom ter vocês aqui. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Só agradecer pelo convite e vamos lá, um passinho de cada vez de formiguinha, que a gente vai transformar as nossas vidas. Isso aí. Obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que eu tanto amo, que é a cardio. Valeu. Muito bom, meninas. Que isso, passou quase 1 hora, né? Olha. Faltou 9 minutos aí para as 6. Né? Pontuais, como sempre. Como sempre. Né? Exatamente.